Chegamos na segunda aula da semana Nova Era da Mulher Cheia de Vida. Estou muito feliz que você está aqui comigo. Estamos trilhando um caminho para você se tornar uma mulher cheia de vida. E como eu te prometi, foi sem enrolação. Diga isso, não foi? Eu recebi várias mensagens no Instagram de mulheres lá na caixinha, no direct, me dizendo que se identificaram com os casos. Estou dizendo que o que eu atendo é o que você também sofre, o que acontece com você. Mas antes de continuarmos subindo as escadas, trilhando esse caminho da mulher cheia de vida, eu preciso de uma coisa sua. Eu quero like. Eu preciso que mais mulheres sejam impactadas, que saibam porque não estão sendo mulheres cheias de vida. E também eu quero sua ajuda. Compartilha! Vamos compartilhar, vamos transformar o mundo de mulheres bem resolvidas, mulheres com energia, mulheres que têm aquela beleza, a beleza que vem de dentro. Vamos lá, compartilha bastante essa live. E mais um aviso, se você não assistiu a aula 1, eu acho bom você voltar, quando acabar essa aula, claro, e ir lá e assistir a aula 1. Porque senão, você pulou um degrau. Como é que você vai conseguir se tornar uma mulher cheia de vida? Você tem realmente que entender o porquê tudo acontece com você, o que é que está tirando você desse caminho de se tornar uma mulher cheia de vida. Então, o que foi que eu falei nessa primeira aula? Então, na primeira aula, você aprendeu a seguinte coisa: se você sente alguma coisa, isso é seu corpo dizendo que ele não está normal, há algo de errado com ele. Segunda coisa que você aprendeu: parar de acreditar quando as pessoas te dizem que isso é porque sua família tem alguém que sente, que isso é igual às suas amigas, que é porque você trabalha muito. Para de acreditar nisso, escuta o que seu corpo está tentando te falar. Também, você tem que entender que você tem que tratar o corpo como um todo. Por quê? Porque isso pode levar a alterações muito mais profundas. Entenda, você lembra do caso lá da aula 1 que eu expliquei o quê? Que a mulher, paciente, ela tinha alterações inflamatórias que estavam levando a alterações psicológicas. E ela nem se queixou disso. Ela nem percebia que isso era um problema para ela. E quando ela mudou, quando ela desinflamou, quando ela emagreceu, até o pensamento e a mente dela mudaram. Então, como é importante a gente avaliar você como toda e não somente focar no seu problema. E é isso que eu quero que você saiba hoje nessa aula. Então, focar na doença não adianta. Nós temos sempre que o quê? Procurar a causa. Hoje, se você sair sabendo disso, eu estou satisfeita. Porque eu tenho certeza que eu estou cumprindo a minha missão com essa semana da Nova Era da Mulher Cheia de Vida. Então, vamos lá? Vamos começar a falar hoje sobre por que nós adoecemos. Então, como é que a gente adoece? Então, a doença, ela nada mais é, ela começa por quê? Porque nós temos uma raiz. Que raiz é essa? Então, a raiz porque você está desnutrida, ou porque seu corpo ele tem alguma alergia alimentar, ou então você está intoxicada. Intoxicada por quê? Tanto por sentimentos tóxicos, então você se sente mal com você mesma. Você é uma pessoa que guarda muita mágoa, muito rancor. Isso adoece e você precisa saber disso, que seus sentimentos levam à doença. Outra questão que muitos de vocês não sabem. Muitas vezes você tem alergia a alimentos que estão presentes na sua mesa todos os dias. E isso é importante, porque essa raiz, essa raiz que você tem, ela vai levar seu corpo a ficar inflamado, você ter alteração dos hormônios
E isso vai levar à doença. Quais doenças? Vai depender da sua predisposição, do que é que está lá na sua genética. Então, essa alteração dessa raiz, levando ao corpo ficar inflamado, em guerra, levando a alterar seus hormônios, o que é que ele vai levar? Vai levar você a ter, pode ser uma endometriose, pode ser uma infertilidade, pode ser uma síndrome de ovário policístico, pode ser o que tantas mulheres temem no consultório quando chega com a dor na mama. Pode ser o quê? Um câncer de mama. E depois, uma hipertensão, um diabetes. Não somente doenças ginecológicas. Que é isso hoje que as mulheres estão ficando doentes cada vez mais precoces. Por quê? Porque estão adubando essa raiz. Estão adubando a raiz de quê? As alergias alimentares estão com sentimentos. Depois dessa pandemia, as pacientes estão com cada vez mais sentimentos tóxicos, que estão adoecendo. Estão ficando intoxicadas por produtos químicos, pelo seu produto de beleza, pelos alimentos, né? E estão também desnutridas. Por quê? Porque não come alimentos que vão nutrir o corpo. Pelo contrário, muitas vezes come alimentos que vão quê? Vão cada vez mais intoxicar. E aí, nós médicos, nós somos o quê que eu expliquei? Detetives de doença. Nós somos treinados para isso. Somos ótimos detetives de doença. Só que, quando você é detetive de doença e você descobre endometriose, você vai achar que o quê? Que o uso de um anticoncepcional, de uso de medicações que vai fazer com que seu ovário não funcione, vai tratar a endometriose. Só que não é isso que eu vejo em consultório. Não é isso que eu vejo nas mulheres que me procuram no programa da Mulher Cheia de Vida. Por quê? Porque, na verdade, as doenças crônicas, os problemas crônicos, eles estão relacionados ao quê? À raiz. Eles estão relacionados ao corpo estar desnutrido, o corpo está com alterações por conta de alergias alimentares e o corpo está intoxicado. E a endometriose, cada vez mais, tem relação, sabe com o quê? Com alterações inflamatórias do intestino. Eu aposto que você não sabia disso. Então, se a gente não tiver essa abordagem mais geral, mais procurando a raiz, nós não conseguimos ser efetivos no tratamento de nenhuma doença. E, inclusive, o que é que isso vai levar? A você desenvolver outras. E aí você vai desenvolvendo essas outras e você vai ficar usando remédio para uma, remédio para outra, remédio para outra. E aí daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Você estará usando um remédio para cada doença e vai começar, para você ter noção, que eu vejo em consultório, ter alterações devido ao efeito colateral das medicações. Você quer isso para você? Se você não quer isso para você, então te convido a ser uma mulher cheia de vida. Vem comigo. Por isso que eu estou fazendo essa semana, a semana da nova era da mulher cheia de vida. Porque realmente eu quero que vocês tenham energia, que vocês tenham libido, que vocês controlem seu peso e fiquem felizes com seu corpo. Então, por isso que eu estou aqui. Por isso que eu me dedico tanto a estar na rede social sempre. Por você. Porque eu vejo que isso está aumentando. Cada vez mais as pacientes estão desesperadas, porque não encontram solução para o problema. E te digo mais, os remédios muitas vezes não funcionam. Você que está aí, eu aposto que tem uma doença que é campeã no consultório, que eu sei que você pode ter, que é candidíase de repetição. Quantos cremes vaginais você já usou e não resolveu? Sabe por quê? Vou lhe falar. Porque você não está tratando sua raiz. Enquanto você não tratar sua raiz, você não vai resolver nada. E aí? Relembrando o caso da aula passada, eu quero relembrar com você isso aqui. Eu vou analisar esse caso para você entender como é que nós fazemos, como é que eu faço análise através de quê? Dessa parte integral, olhando você como toda.
Então, aquele caso que eu falei da filha desesperada com a mãe que que estava na menopausa, né? Tem depressão, crise de ansiedade. É uma mulher que não tem motivação de viver, que passava no psiquiatra, já usava vários remédios e não melhorava. E ela tinha, nos exames de rotina, mostrava o quê? Colesterol e triglicérides alto e gordura no fígado. Então, olhando a árvore dessa mulher, o que é que a gente vê? As doenças que ela tem. Então, quais são as doenças? Depressão, gordura no fígado, o colesterol alto e o triglicérides alto. E aí, se você fosse focar somente nas doenças, ela ia estar usando remédio para 4 doenças. E aí, o que é que a gente ia fazer? Você acha que essa mulher ia acontecer o quê? Usando tanto remédio? A doença ia resolver ou ela ia piorar mais? E, na verdade, ela tem algumas alterações que é por conta de quê? Primeiro, uma raiz é o quê? A alimentação completamente alterada. Eu tenho certeza que ela tem. Porque triglicérides altos já indica isso. Segunda coisa, essa mulher tem alteração hormonal da menopausa. Então, se a gente focar somente da doença e não entrar com nada que trate a alteração hormonal dela, a gente trate a raiz dela da alimentação, isso não vai resolver, gente. Ela só vai fazer o quê? Mais remédio, mais um remédio, mais outro remédio. E eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu tô aqui. Então vem comigo, vamos mudar. Vamos se tornar uma mulher cheia de vida. E aí, e você está anotando tudo? Espero que sim, né? Explicando tudo assim direitinho. Eu aposto que esse caderno já tá aí, ó, cheio de anotação, que você vai tirar várias dúvidas comigo lá na caixinha que eu vou deixar assim que acabar essa aula. Sei que você já deve estar aí se perguntando, meu Deus, doutora Grazi, eu entendi que meus problemas todos, se eu não achar minha raiz, eu não vou para lugar nenhum. Eu já entendi isso. Mas e aí? Como é que eu vou a partir de agora? Me explique. Aí que vai entrar o meu método. Por isso que eu criei um método que eu acabei vendo que eu aplicava em consultório. E como hoje em dia minha agenda é cheia e muitas pessoas me pedem direto no direct do Instagram, doutora, arranja uma vaga para mim. Doutora, me atenda, por favor, me encaixe. O que foi que eu fiz? Eu tentei colocar esse método, como é replicar o que eu faço em consultório. Isso eu montei com a experiência que eu tenho como médica de mais de 12 anos, com várias especializações que eu já fiz, que já ajudaram milhares de mulheres. Milhares de mulheres a quê? Mulheres a desenvolver o amor que vem de dentro. Atingir o peso ideal. Mulheres a controlar a ansiedade, a controlar a endometriose, a síndrome de ovário policístico, a conseguir engravidar. Quantas mulheres você conhece, e você pode ser uma delas, que não conseguem gestar? E sabe por quê? Porque não tem saúde. Há mulheres que não conseguiam tratar a candidíase de repetição, mas a partir do momento que elas começaram a ter essa noção de que precisava tratar a raiz, elas realmente conseguiram controlar a doença. Essa questão de engravidar mesmo, foi muito interessante que eu atendi um caso um dia desses, né? A paciente, a gente está no processo de tratando as raízes para poder regular os hormônios e conseguir engravidar. O que foi que aconteceu com essa mulher? Ela virou para mim e disse assim, interessante, doutora Grazi, nem minha unha crescia. Aí eu dei risada para ela e disse, e até comentei em casa depois, que eu ia conversando com meu marido, mas mulher, imagine que você não tinha nem unha, criatura. Como é que você ia conseguir fazer um menino? Não consegue engravidar, gente, você não tem saúde. Unha e cabelo, você que tá achando aí que sua unha e cabelo, qual é o shampoo milagroso que você vai usar? Não adianta, criatura, se você não tratar a pobre da sua raiz, nada vai ter jeito. Então, como é que faz menino? Não tem.
Aí eu achei engraçado, sabe o quê? Que eu tava até comentando em casa. Antigamente, a gente nem via tanto esse negócio de alongamento em unha, alongamento em gel, porque não vendia. Se as mulheres tinham mais saúde, né? A vida era completamente diferente. Nós não éramos tão atingidos por essas raízes. A alimentação era melhor, não tinha tanto tóxico. Então a unha do povo crescia. Você vender um negócio desse, não tinha nem porquê. Hoje em dia as mulheres reclamam, doutora, minha unha não cresce. Claro, criatura, se não tratar a raiz, não vai crescer nada. Então, é isso que eu quero que entre na cabeça de vocês. E até vocês pararem de procurar soluções para problemas que você já tem, simplesmente sendo superficiais. Querendo tratar a unha passando um esmalte. Querendo tratar a unha, tratar cabelo usando um tônico capilar somente. Não é assim. Se você não avaliar como todo, não tem como. Tratar uma acne simplesmente passando creme no rosto. Não adianta, você vai passar, vai sumir e vai aparecer de novo. Um melasma, a mesma coisa. E te digo mais. Se você já tem esses pequenos problemas, significa que sua raiz está alterada. Então, se sua raiz está alterada, a chance de você desenvolver outros problemas é bem maior. E o que é que eu disse na primeira aula? Se você já está sentindo alguma coisa, seu corpo está alterado. Não foi isso? E aí? Se seu corpo já está alterado, a doença ela não vai aparecer muitas vezes quando você começa a sentir. Pode demorar de 10 a 15 anos. Então, entre a raiz e a doença, tem 10 anos. Você realmente vai esperar 10 anos para tomar alguma atitude? Então fica aí, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é assim? Então, fica tranquila. Como diz um grande filósofo, meu marido, né? Fica tranquila, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Então, como a gente vai descobrir que tem essa raiz alterada? E esse diagnóstico, né? Que isso pode levar a você ter doença depois de alguns anos. Então, as intoxicações que são das emoções, como é que a gente vai descobrir? Primeira coisa, você é uma pessoa que reclama muito ou é uma pessoa que já acorda agradecendo? Porque isso tem relação com sua doença. Isso tem relação com a vida que você leva. O que é que você é? Você é invejosa, fica olhando a amiga, fica vendo o que é que as outras pessoas têm? Ou você é realizada com o que você tem? Isso vai interferir. Quantos produtos químicos você sai no seu dia a dia de casa, de manhã? Blush, batom, sombra, lápis, hidratante, perfume. Você lê os rótulos, pelo menos da comida que você coloca dentro de você? Porque isso tudo leva você a intoxicar. Leva você o quê? Você só está nutrindo essa raiz para a erva daninha da doença crescer. Você sabe se você está desnutrida? Você já fez alguma avaliação, algum exame que viu suas carências? E te digo mais. Se você tem alguma carência, você já está deficiente, há anos. E para repor isso, demora anos. Vai esperar até quando para resolver o dia que você tiver o diagnóstico de doença? E as alergias alimentares? Pense num assunto que as pessoas não compreendem. E eu tenho certeza que você também não compreende. Porque a gente acha o quê? Que a alergia alimentar é só simplesmente, eu comi uma coisa e aí minha glote fechou, fiquei com falta de ar. Ou então comi uma coisa e comecei a me coçar. Ou então eu comi alguma coisa e aquilo me deu dor de barriga. Eu não estou falando dessa alergia, não. Essa alergia aí é fácil você saber. A alergia que eu estou falando é a alergia que vai causar aquela inflamação dentro do seu corpo. Aquela guerra que eu expliquei. Que é o que isso? Como
no nosso intestino mora nossos soldados. Se você come algo que vai destruir a sua camada do intestino, que para você é ruim, seu sistema imune, seus soldados, vai pensar o quê? Perigo, 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 tem um invasor aqui. E isso vai se caracterizar como? Ele vai inflamar seu corpo, vai ter essa guerra, e aí você pode sentir o quê? Um cansaço do nada. Ou então sentir o quê? Sentir uma enxaqueca, sentir um mal-estar, uma conjuntivite, ficar de rinite. E cada tipo de alimento pode desencadear uma reação diferente no seu corpo. Então, por isso que nós temos que fazer, existem exames que nós sabemos quais são essas alergias. E isso, quem faz parte do programa Mulher Cheia de Vida, sabe disso, ó, ao pé da letra. Então, por isso que eu quero que você se torne uma mulher cheia de vida, por isso que eu tô aqui. Você precisa saber o que é que você tá nutrindo lá, a sua raiz da erva daninha da doença crescer. E aí? Então, esses são os primeiros passos, as primeiras raízes que levam ao quê? A doença. Só que antes de vir a doença, essa raiz de desnutrição, de intoxicações, de alergias alimentares, o que é que ela vai levar? Vai levar ao seu corpo ficar nessa guerra, nessa inflamação. E como é que você sabe que seu corpo está inflamado? Você sabe que seu corpo está inflamado a partir do momento que você tem alguns sinais, por exemplo, dores articulares, aumento do peso inexplicado, incha, acorda de manhã inchado, né? Tem manchas escuras no pescoço, aparece mancha roxa sem você ter se batido. Então, isso são alguns sinais que você realmente tem uma inflamação. Mas tem outras que às vezes não dá sinal nenhum, que só dá algumas alterações nos exames de sangue. E isso, você que é do programa Mulher Cheia de Vida sabe de qual salteado, isso eu tenho certeza. Outra questão que acontece quando você já está nutrindo essa raiz da erva daninha, o que é que vai levar? Vai levar você a ter as alterações hormonais. Aí você vai começar a ter falta de libido, sua menstruação vai ficar, ó, doidinha. Você vai se sentir cansada, sem explicação. E isso, com o tempo, como eu expliquei, vai levar você a desenvolver doença. Então, por isso que eu estou aqui nessa semana. Vamos fazer um 2022 extraordinário. Então, estamos chegando ao fim da nossa segunda aula. E após essa aula, você deve ter aprendido um monte de coisa, né? Não é possível. Tenho certeza que você também, ó, encheu esse caderninho aí com um bocado de anotação. Não esquece, vamos colocar a caixinha daqui a pouco. Eu quero ver a sua dúvida lá. Então, até aqui eu espero que você já tenha entendido que seu corpo, ele dá sinais sempre. E você tem que saber ver esses sinais e além disso, saber qual é a origem, qual é a raiz que está levando você a desenvolver isso. E a partir do momento que você descobre a sua raiz, como é que a gente arranca essa raiz? Porque só arrancando essa raiz, você vai se tornar uma mulher cheia de vida. Eu vou te pedir mais um favorzinho antes da gente acabar essa live. Eu preciso que você me ajude a compartilhar essa mensagem. Compartilha para mais mulheres. Até porque quando você tem uma amiga, uma irmã, uma mãe que entende disso, que vive com você, isso ajuda você a mudar. Sabe por quê? Nós somos a média das 5 pessoas que mais andamos. Então, se você muda, seu marido não muda, sua mãe não muda, sua irmã não muda, sabe qual é a chance de você fracassar? Muito alta. Porque você vai depender muito de uma coisa: força de vontade.
Só que força de vontade é um músculo que um dia cansa. Então você precisa ter outras pessoas que pensem igual a você, te estimulando e te dando exemplo. Então, para muitas pacientes minhas e para mim mesmo, e para as mulheres que já estão fazendo parte lá do programa Mulher Cheia de Vida, isso fica mais fácil, porque elas estão todo mês comigo. Eu estou repetindo, elas estão todos os dias comigo. Porque qualquer dúvida que ela tem, ela chega lá, assiste uma aula, vê, ai meu Deus, eu não posso fazer isso não, estou fazendo errado. E aí ela vai relembrando sempre e tendo e mantendo esse caminho da mulher cheia de vida. E não esquece, quero mais 2 favores seus. Vai lá na caixinha, deixa a sua dúvida. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer mais outra semana dessa esse ano ainda. E nem sei quando é que eu vou fazer. Então, pelo amor de Deus, não pode sair com dúvida. Vai lá, deixa a sua dúvida na caixinha, que eu vou responder. E outra coisa, eu quero ver se você está acompanhando mesmo. Porque senão eu não faço nem mais. Se eu tô vendo que eu tô fazendo negócio, gastando minha energia, e vocês não estão seguindo, aí eu fico desestimulada, não vou fazer mais. Então eu quero que você, compartilhe suas anotações comigo. Vai, tira a foto e me marca. Eu quero ver sua evolução, porque realmente você que me conhece sabe como eu quero ver vocês bem. Porque é isso que me move. É ver essa transformação. É isso que eu quero ver vocês se tornarem mulheres cheias de vida. Então, gratidão por vocês ficarem aqui. Gratidão por estarem acompanhando essas aulas. E vem a aula 3. A aula 3, nós vamos abrir a porta, porque eu já te dei as 2 chaves. E essa aula 3, eu quero realmente que você coloque em prática o que eu vou ensinar. E aí você vai se tornar uma mulher cheia de vida. Beijão!